Tá no ar? Tá no ar então, aí, estamos no ar. Esse é o EmiaCast, o primeiro podcast das Emias. Eu sou Diego Souza e tô aqui com Vinícius Gonçalves e Daniel Medeiros. Satisfação, meus queridos, tudo bem? Tudo bom. Tudo bom com vocês? Satisfação estar aqui com vocês. Tudo ótimo, já. Quem diria, hein, Dani? Depois de tanto tempo, a gente conseguiu materializar esse podcast aqui na 27ª Bienal do Livro. Exatamente, a Secretaria de Cultura proporcionou um estúdio de podcast aqui na 27ª Bienal do Livro e a gente, né, como não perde tempo pra nada, resolvemos fazer o nosso primeiro EmiaCast aqui dentro da Bienal do Livro e eu trouxe essas duas pessoas maravilhosas que respiram Emia, são Emia, pessoas que estão fazendo um trabalho maravilhoso que eu sou fã, né, e queria dar boa tarde, né, pra vocês, Vini, Dani, sejam bem-vindos, né. Dá um oi pro pessoal que tá nos assistindo em casa. Muito obrigado, Diego, Secretaria de Cultura, a EMIA tá aqui presente. Vamos trocar um pouco de ideias sobre a EMIA, sobre educação, sobre música, sobre arte. Né, Vini? É isso aí, Dani. Vamos que vamos. Também muito feliz de estar aqui com vocês, com o Diego, com o Daniel. Agradeço o Daniel como coordenador que me fez esse convite para estar aqui hoje, falando um pouquinho do nosso trabalho, que tem seus desafios, né? Esse trabalho de expansão da escola, mas a gente tem conquistas que são muito gratificantes, assim, e acho que é legal compartilhar isso. E vamos falar um pouquinho, né? Da escola, desse trabalho bonito aí que a gente vem fazendo como um todo. Legal, legal demais. Bem-vindo, Dani. Maravilha. Dê a sua saudação aí pro nosso público, todas e todos gente, que estão nos assistindo. Boa tarde. Muito feliz de estar aqui no podcast, no EmiaCast. Primeiro episódio do EmiaCast. Vai ser promissor esse EmiaCast, hein? Legal. Vai nutrir nossas ideias para os podcasts da EMIA, né? Enfim, estamos aqui. Então a minha participação aqui é histórica, então. Você Com certeza. O primeiro. Tá sendo histórico. Esse momento vai ser histórico. Todas as nossas participações aqui estão sendo históricas. Mas vamos lá, ó, deixa eu falar uma coisinha só muito importante. Muita gente não sabe o que é EMIA. Vocês sabem o que é EMIA? Você que está assistindo a gente, você sabe o que é EMIA? Meu amigo e minha amiga, vocês estão assistindo a gente aí. A EMIA é a Escola Municipal de Iniciação Artística da Prefeitura do município de São Paulo. A EMIA surgiu nos anos 80, dentro do Parque Lina e Paulo Raia, no Jabaquara. E a EMIA é um projeto revolucionário. Eu costumo dizer, meninos, que é um projeto revolucionário. Porque, por exemplo, eu nunca vi nenhuma escola parecida com a EMIA. Pelo menos aqui em São Paulo. Nos outros locais que eu pude passear também nunca vi. Então a EMIA trabalha com criança de 5 a 13 anos, né? E a EMIA faz um trabalho de iniciação artística, ou seja, ela incentiva essas crianças através de vivências, de brincadeiras, toda uma parte lúdica, a elas iniciarem no mundo das artes, né? Seja através da dança, da música, do teatro ou das artes visuais, que são as 4 linguagens trabalhadas na Escola Municipal de Iniciação Artística, que agora temos 6 EMIAs pela cidade, né? A gente começou com uma, lá em 1980, no Parque Paulina Raia, no Jabaquara, e agora, uns 3 anos para cá, a gente está nesse projeto de expansão das EMIAs, e está sendo algo enriquecedor, porque o trabalho que vocês desenvolvem, né, nas EMIAs, nas escolas, é sensacional. Mas, fora a parte contextual, eu queria que vocês falassem um pouco, né? Vamos começar pelo Dani, que o Daniel, ele é coordenador da área da música nas EMIAs, né? Faz um trabalho belíssimo, o Daniel é percussionista. Eu conheci o Daniel há uns 2, 3 anos atrás, quando entrei na EMIA. Hoje é meu amigo pessoal, um cara brilhante, um cara que me ensinou muito já, né? E Dani, assim, pro pessoal de casa entender, né? Pô, a criança chega lá com 5 anos na EMIA, quero brincar, quero correr. Você dá um instrumento musical, a criança pega. Não... Como é que é essa interação? Como que é essa recepção das crianças? Conta aqui pra gente. Vamos lá, né? As crianças nas EMIAs, né, elas iniciam com 5, 6 ou 7 anos, né? A faixa inicial é 5 anos, né? Mas pode ser que entre com 6, com 7 anos. E aí é importante dizer que a EMIA, a criança tem muita autonomia, né? Ela traz a bagagem dela, ela troca com os professores, com os colegas, e isso acho que é o mais importante, assim, né? A criança é escutada de fato, né? Então o universo da criança, ela faz parte da aula, né?
Isso é muito importante, é um material importante para os professores, né? E aí começa nessa interlinguagem, né? Sempre a interlinguagem. Música, artes visuais, teatro e dança, dança e música, sempre nesse processo da interlinguagem, para que a criança, nessa formação, ela passe pelas 4 linguagens. Né? Tem um momento que ela pode optar, né? A gente fala optar porque, inclusive, chama optativo, né? Ela pode escolher um instrumento para estar cursando, né? Para estar estudando. E isso a partir dos 7 anos. Ela pode fazer piano, violino, bateria, percussão, e isso até os 12 anos, né? Enfim, a EMEA é um lugar incrível, né? Ela, inclusive, também ela é referência, né? Para outros programas, outros projetos da cidade. Né? Eu mesmo sou cria de uma EMEA, né? Eu vim do ABC Paulista, de Santo André, e lá tinha a EMEA também, que era um programa também da Prefeitura de Santo André, que se baseava na EMEA de São Paulo, né? Inclusive também a EMEA foi referência para a criação do PIAPI, do PIA, né? E eu acho que o mais importante da EMEA é que a criança ela tem lugar de fala ali, né? O que ela traz, a bagagem dela, é material de aula, material de, né? Não é aquela coisa do professor vai e solta o aluno, né? Que o aluno é aquele ser sem luz. Não, lá a criança tem muita luz e a troca é o combustível para a aula da EMEA, né? Para a atividade da EMEA. Assume um protagonismo, né? Isso, a criança é protagonista na atividade. E falando em lugar de fala, quem pode nos falar melhor sobre como é essa aula, como que é receber essas crianças, é o Vini, né, Vini? Que o Vini tava me contando que até um tempo atrás ele não gostava de ser chamado de Vini. Ah, Uma história aí inusitada, né, Vini? Eu chamo ele direto de Vini. Conta um pouquinho pro pessoal essa história, vai, que é Bom. interessante. Antes da gente começar o papo sério, o papo profundo, pra você explicar como que é essa vivência com as crianças, conta essa história do Vini, que eu achei muito boa. eu vou contar, Diego, mas assim, eu vou procurar ser ético aqui, né? Eu vou contar aos poucos, por partes, essa história, né? Mas no meu começo, no início da minha adolescência, tinha um artista que estava muito presente aí nas mídias. Consagrado e tal, em nível nacional. E tal, né? E tava com uma música que tava estourando aí nas rádios. Né? O Daniel acabou com o segredo, pô. O Daniel já me entregou, né? E tal. Bom, e tava bombando a música. Na época era rádio, né? Na época a gente não tinha os streamings de hoje, né? Era o rádio e tal. E essa época de adolescente, às vezes a gente assume umas posturas meio contestadoras e tal, né? A gente quer ser underground, não sei o quê. E é engraçado que nessa época eu gostava muito de ouvir rock, punk rock, né? Gostava muito de Quem ouvir nunca, metal, né? E tal. Escolinha do rock. Minha mãe ficava doida, né? Falava, menino, isso aí é música e tal, né? E aí, havia esse músico e tal, e o pessoal era comum me chamar de Vini, né? Foi quando eu me dei conta de que o primeiro apelido que vinha pra Vinícius era Vini, né? Não vinha Vi, nada disso, né? Vinha Vini. E aí eu sempre associava o apelido a pessoa, e acho que mais que a pessoa, a música, né? Sim. E eu ficava assim, pô, mas eu não gosto desse apelido, porque pô, vão achar que eu sou o mexe a cadeira. Roqueiro, punk rock. Vão criar um vínculo entre eu e a música lá. Eu não quero, né, e tal. Sim. Mas, assim, passado isso, foi sempre um apelido carinhoso, assim, e aí foi, né? É Vini. A ver, né? Né? Legal. E um grande músico, né? Claro. Sim. O Vini, que Sim, sim. Quem não conhece Mexe a Cadeira, não? Um clássico dos anos 90, 2000, né? Mas vamos voltar à realidade das EMEAs. Voltamos. Vini, pois é, né? A gente fala, pô, a EMEA é um projeto inovador, existe há 40 anos. Eu sou suspeito pra falar porque eu amo música, eu sou entusiasta da música, não sou músico, sou músico amador, músico de fim de semana, né? Mas tenho contato direto com a linguagem. E sempre, né, procurei estudar música na medida do possível, né? Frequentar uma escola, um conservatório, ou fazer uma aula de bairro. Mas a EMEA, cara, a EMEA é totalmente diferente, assim, sabe? Você não vai pra EMEA pra só aprender a tocar aquele instrumento de uma maneira virtuosa ou pra tocar a música que você quer. Eu acho que você vai pra se sensibilizar
Mas é melhor você contar isso pra gente. Não vou parar de dar Olha. spoiler aí. Conta pra gente, Vini, como que é a música na EMEA, o dia a dia, a sala de aula? Olha, Diego, é uma coisa que eu gosto muito de falar, esse trabalho, né, sobre esse trabalho da EMEA, porque eu gosto de dizer assim, que como todo espaço de trabalho, como todo local de trabalho, a gente tem os nossos desafios, a gente tem as nossas questões estruturais e tal, né? A gente tem as nossas trocas ali de opiniões, né? Os embates, os tensionamentos que são muito produtivos, né? Quando a gente acaba refletindo sobre o nosso fazer. Mas o que eu quero dizer é que a EMEA é um lugar muito gostoso de se trabalhar, justamente por essa energia que as crianças trazem para o nosso trabalho. Eu costumo dizer que talvez esse seja o nosso principal nutriente como artistas educadores. É a energia que vem da criança. E como a criança, nesse protagonismo que o Dani estava citando, e nessa importância que é dada para a infância, como a criança acaba criando os caminhos, né, que a gente propõe de uma maneira muito genérica no planejamento que a gente faz a cada semestre. As crianças vão dando esse contorno, vão apontando para a gente caminhos e muitas vezes a gente chega em lugares que a gente não imaginava chegar inicialmente. Isso é muito bonito. Uhum. O fato de trabalhar também com artista de uma outra linguagem me leva a nunca pensar somente em música, mas me desafia a pensar com o olhar do artista da outra linguagem e vice-versa. Então, quando você me pergunta sobre a música na EMEA, eu acho que ela primeiramente, ela surge, ela nasce nesse lugar do sensível, né? Da criança entender que os sons, os ruídos que a gente tem ao nosso redor, eles podem ser pensados no âmbito da música, no âmbito da criação poética, porque é a partir dessa minha sensibilização para o som que eu vou entender aquilo que culturalmente a gente constrói como música. E nesse percurso é muito bonito porque a gente descobre e aprende com as crianças coisas que são do universo musical delas, aquilo que elas ouvem em casa, aquilo que elas ouvem na escola, aquilo que elas ouvem na rua, aquilo que elas ouvem na quebrada. E a gente se deixa permear por isso e a partir disso a gente traz essas vivências e essas experiências musicais para aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Sempre nesse lugar do brincar, do se alegrar pela ideia da comunhão, de estar com outras crianças, de estar naquele espaço, né, do contato com a natureza. É isso que nos faz seres mais humanizados, né? E isso a gente precisa muito hoje em dia, né? Sim, sim. E legal, né, Vini, que é o que eu comentei, né? Você sempre procura uma escola de música para aprender um instrumento específico, né? E na EMEA a gente trabalha, além da proposta, vamos dizer assim, técnica, erudita, clássica, vamos dizer assim, a gente tem um trabalho de percussão, a gente tem um trabalho na linguagem do hip hop, né? Sim. Que é uma linguagem que está muito em alta. A gente trabalha o funk também, né? De uma determinada visão. Ô Dani, eu queria que você falasse pra gente como que é um pouco desse ensino inovador que as EMEAs trabalham, né? Porque, poxa, você vai numa EMEA hoje, você tem bastante aula de percussão, você tem aula de hip hop, a criança tem contato com outras linguagens sonoras, e elas trazem isso também, que é o que o Vinícius falou, né? Não é a gente que diz a música que toca nas EMEAs, é a música que por si só toca nas EMEAs e a gente tenta dançar conforme ela, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo pra gente. No começo aqui, né, Dia? A gente estava aqui falando aqui. A EMEA é inovadora. Dá para ser inovadora com 43 anos? Dá para ser, né? Como? Se transformando, entendendo o tempo atual e se transformando, né? Cada época tem as suas questões, né? E acho que a gente vive no mundo atual, nesse mundo atual, ele tem as suas demandas, né? Então a gente... Acho que é importante trazer a cultura popular, né? Sempre foi trabalhando nas EMEAs a cultura popular, mas agora acho que está mais firme, mais forte, né? Você falou da percussão, né? Antigamente não tinha muito professor de percussão, hoje em dia tem,
porque é uma questão da cultura popular, da vivência, de ser uma prática mais fácil, mais intuitiva, né? Mais primitiva, mais ancestral, né? O hip hop também, né? É uma linguagem musical que sempre foi colocada à mercê, né? Do mercado, das infâncias principalmente, né? Não, o hip hop leva ao lugar da violência, do crime. Não, não é isso, não é isso, né? Isso foi uma fala para realmente deixar de lado essas culturas, né? Populares urbanas, né? Para deixar de lado. Aí quando a gente coloca em evidência e coloca nas infâncias, a coisa flui, né? Para a infância, o hip hop é uma linguagem muito rica de expressão, de comunicação, de alfabetização, de repertório de comunicação, né? E está muito próximo da quebrada também, né? A gente tem EMIAs hoje em dia, né? Desde 2021, nas quebradas, nos territórios aí, Parelheiros, Perus, Guaianazes, Brasilândia, que são lugares mais periféricos na cidade, né? Também tem no Jockey, né? Falei o Jockey, tem no Jabaquara. Então é importante a EMIA chegar nesses lugares entendendo esses territórios. Dá pra gente chegar num lugar sem entender, compreender aquele território. Então para a gente poder trocar, entender, né, os professores, o corpo docente, a escola, entender a comunidade e tentar aproximar da melhor forma possível. Então, a gente precisa se renovar, entender as questões atuais, territoriais, e mudar a escola. E sem perder a essência, né, o DNA, mas sempre somando e fortalecendo a escola. Então, esse ano eu acho que teve esses últimos 2 anos, né, teve o hip hop, que faz parte da agenda da escola, né, na parte da música. A gente teve vários artistas dos territórios visitando as EMIAs, compartilhando com o corpo docente, com as crianças. Posso citar um monte de coisa aqui de artistas, né? Tivemos a Ana Bia em Perus esse semestre agora. Ana Bia em Perus, teve a Mônica Bernardes na Flores, tivemos esqueci do Jockey, a Sarah Kay, que são artistas do rap, que tratam também com a questão indígena, né? Que também é muito importante a gente resgatar, né, a cultura indígena, a cultura afro-brasileira, né? A gente precisa valorizar tudo isso. Antigamente, inclusive Sarau da Retomada, né? Paralelos tivemos o Sarau da Retomada, que também é um coletivo que procura resgatar essa ancestralidade indígena. Então, eu acho que a gente é o Sankofa, né? A gente olha para trás para poder ir mais longe, né? Olha para trás e dispara ali, ó, para ir mais longe e atingir mais pessoas. Enfim, sensibilizar mais pessoas para a cultura e para a arte, né? E falando em povos originários, né? Expansão das EMIAs pelas escolas, o Vini tá na EMIA Parelheiros, certo? Isso. Que é a EMIA que foi recentemente a última EMIA inaugurada. Para vocês que não sabem, né? Como eu disse, a EMIA surgiu em 1980 no Jabaquara, né? No Parque Lini Paulo Raia. Depois a gente teve, o Dani pode me corrigir se me falhar a memória, a expansão da EMIA Brasilândia, EMIA Chácara do Jockey, Chácara das Flores, EMIA Perus e agora EMIA Parelheiros. Isso mesmo. Correto? Nessa ordem cronológica. E aí, o Vini tá trabalhando na EMIA. A EMIA agora tem um espaço físico, né? Mas a EMIA também teve num processo A gente teve um projeto que chamava Quintais do Brincar, onde foi plantada a sementinha da EMIA. Olha que interessante, olha que legal, gente. Antes da escola surgir, já tinham pessoas especializadas, a articuladora Sandra, inclusive vou mandar um beijo para ela. Beijo, Sandra. Beijo, Sandra. A Sandra teve nesse processo aí de articulação, né? Participou da expansão. E o Vini começou desde o começo com a Sandra? Como é que foi essa expansão, Vini? Desde o começo. Nós iniciamos com uma articuladora chamada Elaine. Ela iniciou, né, esse trabalho ali em Parelheiros. Pouco tempo depois ela não pôde continuar por motivos particulares. E aí a Sandra, carinhosamente chamada de Sandrinha, assumiu, né? O apelido no diminutivo é só o apelido, porque ela é uma pessoa gigante, assim, no que ela faz, e tem um reconhecimento de toda a equipe, porque a Sandra nos ajudou a chegar efetivamente no território, nos espaços que a gente tem no território, pela construção que ela fez nesse trabalho de articulação, construção
de vínculos, de laços com os espaços, uma construção de uma identidade daquilo que viria a ser a nossa escola, né? Estando no território de Parelheiros. E o território de Parelheiros ele tem algumas características que são muito bonitas e que as pessoas às vezes desconhecem e que isso permeia aquilo que a gente pensa enquanto escola, né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas de cada 3 copos de água que você bebe, um deles vem de Parelheiros. Caramba! Das bacias hídricas que a gente tem em Parelheiros. Não sabia, não. Parelheiros é um lugar que tem uma das maiores regiões de mata preservada, né? De mata nativa, né? E é uma luta dos povos indígenas, né? Das tribos que ali estão, de preservar esses espaços, né? De preservar o território de Parelheiros, né? Nessa sua riqueza natural. E é uma luta porque a gente sabe que aquilo, né, que muitas vezes a gente chama de progresso, tende a avançar e muitas vezes tende a ter um diálogo que é muito complicado. Quando se tem um diálogo, é um diálogo muito complicado quando a gente pensa, né, nesses lugares com essa riqueza natural, né? Então o trabalho em Parelheiros, ele sempre foi pensado por nós de maneira a resgatar, né, essas características do território, de resgatar a importância do reconhecimento dos povos indígenas que ali chegaram, né, e naquele lugar construíram, né, a sua história, como sendo os povos que primeiramente pisaram naquela terra, né, e antes da gente ter a política de povoamento do final do século XIX, que trouxeram japoneses, alemães para aquela região, a gente já tinha ali os povos indígenas, né? Então, todos os nossos planejamentos nesses quintais do Brincar procuraram sempre trazer esses caracteres que estão presentes nessa cultura, né, dos povos indígenas, como uma cultura forte ali no território de Parelheiros e uma cultura a ser preservada, né, a ser exaltada, né, e reconhecida por nós. E também, juntamente a isso, né, os quintais procuraram proporcionar aquilo que é a ideia da escola, aquilo que a EMEA preza, né, enquanto espaço para a infância, né, enquanto o brincar como um caminho para o aprendizado, né, para o autoconhecimento, para a vivência nas primeiras experiências estéticas, artísticas. A gente sempre procurou trazer isso e levar isso para as crianças, né, de maneira que a gente conseguisse chegar, como o Dani trouxe aqui, de uma maneira muito sensível, reconhecendo aquilo que é delas, aquilo que elas trazem enquanto as suas influências, das suas casas, das suas famílias, das suas culturas, né, dos estados em que muitas vezes as suas famílias são provenientes, porque a gente tem ali uma presença muito grande de crianças que são filhos de imigrantes, né? Então, é sempre importante a gente reconhecer isso, né, Dani? No nosso trabalho, para que, de fato, a gente não seja agressivo no levar a cultura, né? A gente não seja... a gente, vou usar aqui um termo, que talvez se encaixe mais ou menos, mas para que nós não sejamos neocolonizadores, isso, né? É isso que eu penso, no sentido de levar a cultura de uma maneira impositiva, mas de resgatar aquilo que a gente tem, né? E que elas trazem, né? Que as crianças trazem. Sim. Ô, Dani, vamos falar uma coisinha aqui. O que as crianças estão escutando hoje em dia? Qual que é a música que elas trazem para vocês? Né? Tá tendo uma atividade aqui do lado de hip hop. A criançada curte mesmo música eletrônica hoje em dia. Como que é? Eu já conversei com vocês aqui um pouquinho antes, né? O pessoal não estava ouvindo. Mas eu acho que toda a nossa base foi sempre o rock, né? Metal, punk rock. A gente cresceu naquele cenário. E eu vejo que hoje em dia esses gêneros, eles estão ou desaparecidos ou com a galera que tá com a cabeça no passado ainda, né? Os 40, 50 que escutam o rock. E não adianta chorar, não adianta espernear. A música tá aqui pra se transformar. Música boa tem em todos os gêneros. E eu queria saber, Dani, que música que a criançada tá ouvindo nas EMEAs? O que eles trazem nas diferentes regiões, né? O Vini é da Zona Sul,
tem um território predominantemente indígena, né? Povos originários, né? Habitavam lá. Mas e nas outras EMIAs? O que chega para vocês? Essa pergunta é complexa, né? Porque no sentido de que cada EMIA tem a sua identidade, assim, né? E traz o seu território como fundamento ali, né? Como conceito. E as crianças ouvem de tudo, né? Muitas coisas boas. A gente subestima, às vezes, as crianças, considerando que elas só escutam música do TikTok, né? E coisas fúteis. Mas não, as crianças das EMIAs, pelo que eu acompanho, né? Indo visitar todas as unidades, elas escutam muita coisa boa, né? Desde de rock, um pouco de rock, de música popular brasileira, de bossa nova, de jazz, de hip hop. Acho que o hip hop e o funk são muito fortes nas quebradas, né? São muito fortes. Tanto é que quando a gente coloca uma atividade de hip hop, aquilo faz assim, o negócio já incendeia. A galera já começa a entrar no ritmo, né? Vou até compartilhar uma experiência lá em Parelheiros. O ano passado a gente fez a viradinha musical, que é o evento da música. Inclusive vai acontecer agora, né, em setembro de 24. A gente fez em 23 e levou uma banda de crianças do Jabaquara para Parelheiros, com os professores. E a temática era o hip hop. As crianças de Parelheiros ficaram loucas, ensandecidas, né, com o hip hop. Sim. Elas tinham facilidade em participar, em rimar, em brincar. Então, as crianças hoje em dia, elas escutam de tudo, né? Tem um grupo no Jabaquara, uma banda, que inclusive essa banda foi para Parelheiros, a banda de quarta-feira de tarde, que as crianças, elas ditam quais são as músicas que vão querer tocar, vão querer apresentar. E você pega o repertório, Zimbo Trio, Legal. Não, quer ver o que mais? Zimbo Trio, Santana, como que era a música? Esqueci, mas assim, é coisas de qualidade, né? É coisas de qualidade, assim, sempre são músicas boas. Nos grupos, as bandas, né? Só reforçando que as bandas, elas são para as crianças de música de 11 a 12 anos, que estão no processo de formação no finalzinho, e elas têm a prática coletiva. Desculpa. E aí o repertório dessas bandas é João Bosco, Toquinho, às vezes tem reggae, tem uma música do reggae, eu esqueci o nome. Assim, é bem abrangente, né? As crianças são seres muito abertos, né? Muito... Não tem aquelas amarras que o adulto tem, que fala, não, eu sigo só aquilo. Elas estão abertas, eu vejo que é uma abertura muito grande das crianças e elas absorvem o que for proposto ali, né? E é muito rico isso. Né, Vini? Complementa isso. O que você acha? Não, sim, eu concordo com o Dani. É isso, a gente teve esse evento, né, em Parelheiros, que foi muito, muito legal, né, que é o... Inclusive, a gente pode até falar um pouquinho, né, porque foi um evento que preencheu uma das atividades do calendário da EMIA, que é a viradinha musical, né, que aí acabou até surgindo um título, né, que traz uma renovação também para a ideia da viradinha, que é a quebradinha musical, né, no sentido de contemplar, né, esses gêneros, né, e romper, né, com as linguagens clássicas, né? Sim, acho que esse nome de quebradinha é muito legal por isso, né? Que é uma quebra de paradigma mesmo. Eu acho legal, música. Só complementando que assim, a linguagem clássica está presente, nós temos o piano, o violino, os grandes artistas clássicos, mas a gente também tem agora os mestres da cultura popular, né? Isso. Temos os mestres da cultura popular urbana, rural, né? Enfim. E aí, a partir disso, né, que o Dani traz, a ideia da quebradinha é justamente a gente propor essa viradinha musical, mas contemplando esses gêneros que são muito comuns na periferia. É o samba, é o hip hop, é o funk, é o trap, é essa música eletrônica que hoje em dia as crianças ouvem, né? Que os adolescentes ouvem. Música de videogame, né? Eles escutam bastante também, né? Bastante. E o que é legal é que o nosso trabalho ele ganha uma energia e ele se renova e faz a escola se renovar, porque as crianças trazem essas influências e o nosso trabalho só vai fazer sentido se a gente
encantá-las a partir daquilo que para elas é a sua realidade. Não faz muito sentido, às vezes, eu chegar com uma música que para mim, na minha formação acadêmica, clássica e tal, é algo muito bem resolvido e entendido para mim, e levar isso para elas, se aquilo para elas nunca foi apresentado de uma maneira sensível, de uma maneira que para elas faça sentido, de uma maneira que para elas se torne algo natural. Então é mais fácil que eu repense aquilo que eu tenho a partir do que elas ouvem, né? E aí eu posso levar e complementar essa experiência, essa vivência musical, pensando que aí sim elas vão absorver e elas vão criar um canal de comunicação que vai gerar trocas que são muito interessantes, né? E a gente tem que aproveitar mesmo que a gente tá nesses tempos. É engraçado, cara, que esses dias mesmo eu vi no Instagram uma entrevista do Samuel Rosa falando que a molecada só pula música hoje em dia, que eles chamam de fenômeno skip da música. Eu queria que vocês me falassem um pouco como que é isso aí, porque de fato você observa mesmo que a molecada tá ouvindo música, passa 30 segundos, ela pula, vai pro outro lado, aí pula outra música de novo. Isso acontece um pouco por causa das trends, dos TikToks, porque assim, eu acho que eu posso dizer que eu sou um cara mais conservador na música. Eu nunca gostei da nossa época, era pendrive, né? O pessoal pegava lá, melhor do rock, botava no pendrive, putz, tinha gente que vendia CD pronto, com as melhores músicas e tal. E aí eu pensava assim, pô, como que um cara vai do Linkin Park pro Calcinha Preta, depois ele volta sei lá, no Iron Maiden. E eu nunca entendi muito isso. Eu sempre fui mais conservador no ponto de gosto de ouvir um álbum inteiro, porque o álbum tem uma história, tem um começo, meio fim. E hoje em dia a gente tá nesse fenômeno de pular a música toda hora. E aí, inclusive, o Samuel Rosa, quando ele fala isso, ele fala, pô, mas quando eu perguntei pra minha filha por que você só pulava a música, ela falou, é normal, todo mundo faz isso, todo mundo pula a música. Eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente. É o modus operandi, né? Eu acho que as infâncias, eu acho que a sociedade inteira. A ansiedade, né, Dani? Ansiedade, a rede digital, o mundo digital, virtual, faz isso acontecer, né? Eu acho que não só as infâncias, mas todo mundo tá nessa coisa de não conseguir ouvir o disco inteiro. É raro as pessoas que escutam um álbum inteiro, para pra ouvir o disco todo. Normalmente a tendência é passa. Escuta um pouquinho, não é legal, passa. Eu acho que é uma coisa atual, né? E pra você trabalhar com a criança isso, cara? Pra tocar música, começo, meio, fim, é isso que eu fico pensando. Mas eu vejo que na EMEA é um tempo... É um outro tempo, né? Quando eu digo que é um universo de EMEA. As crianças chegam na EMEA, aquilo se transforma, né? E de repente até pode ter um momento de passar o dedo rapidinho, mas assim, existe a escuta, o trabalho mais sensível, que elas já estão, quem já frequenta já está habituado, né? Então tem muitas crianças que escutam o álbum, sim, escutam a música toda. Esses dias teve um aluno, ele de guitarra, ele, Daniel, você toca comigo na minha apresentação? Aí eu falei, toco, que música que é? Eu vou tocar a música do Quarteto Novo. Aí eu fiquei assim, né? Pô, Quarteto Novo, que era do Fundamento Pascoal nos anos 60. Eu falei, caramba, mas aí eu falei pra ele, você conhece esse disco? Ele, conheço, né? O professor já me apresentou, meu pai também comentou, eu escuto. Tem aquela música lá, tem aquela outra, tem aquela outra. Eu falei, nossa, o cara conhece o disco. E assim, moleque de 10 anos, né? Sim. Não, isso é legal, né, Dani? Com certeza. Porque aí, Diego, eu acho que a gente pode entrar até numa outra questão que é a seguinte, né? Ao meu ver, acho que o Dani concorda, o Diego também talvez concorde. A gente vive em um tempo que é o tempo digital. Sim. A gente vive no tempo do digital. E esse tempo do digital não é o tempo da vida biológica, real, né? E muito menos o tempo da arte, né? Assim, a arte, ela tem um tempo de maturação, né? Que é diferente. Não é nessa velocidade de você passar as músicas, ou você passa as imagens, ou você passa personalidades e tal. A arte, ela tem aquele tempo de você olhar, de você se alimentar dela, de fazer a digestão daquilo que você se alimentou, depois ela vai maturar, aí você volta, ouve de novo, tem uma outra impressão. Então, quando a gente fala de música, eu acho que essa ideia, né, da gente trabalhar
dessa maneira, né, como a EMEA, né, como os professores e professoras da EMEA trabalham a música, né, para as infâncias, é uma maneira que gera resultados que são muito mais verdadeiros, no sentido de você absorver, né, aquilo que está sendo proposto, absorver a música enquanto arte, não a música enquanto produto, né? A música enquanto produto é outra coisa, né? Esse produto midiático e tal, né? Esse produto pop, né? Que a gente pode dizer assim, que hoje a música ela mercadológico, mercadológico, né? Ela tem um alcance que é muito, muito grande, muito amplo, né? Mas você entender a música quanto arte, eu acho que é isso, é você despertar, né? O olhar para aquilo que se tem agora, sim, mas da onde partimos para chegar nisso, né? Eu até faço uma autocrítica pra mim, não sei vocês, mas assim, música eu escuto todo dia. Mas apreciar música, eu me pergunto, muito, eu me né? pergunto Isso. sobre em que momento eu tô realmente apreciando a música. Porque é o seguinte, eu tô pegando o metrô, tô indo pro metrô, eu tô ouvindo a música, mas eu tô ouvindo ela de verdade? Talvez não. Eu tô na academia fazendo exercício físico, eu tô ouvindo a música? Talvez eu tô estimulando pro treino ser melhor. Mas assim, eu tô em casa, eu tô ouvindo música, mexendo no celular, eu não tô ouvindo música. É sempre Então, um plano de fundo, exato, exato. Porque a música, eu acho que das artes é a que mais toca todo mundo, no sentido fisiológico da palavra, né? Porque tem gente que não gosta de teatro, tem gente que não gosta de dança, mas é muito difícil conhecer alguém que não gosta de música, A né? música chega, Porque a música, ela mexe com as nossas emoções, ela faz com que a gente tenha um dia mais triste ou mais alegre, mais motivador. E é meio que isso, né? Como que vocês veem isso aí também, de, tipo, ouvir música? Tipo, é muito raro eu parar, botar a música na televisão, que já tá conectado com o celular, né? Aí eu já tô interagindo, né? Daí chega uma mensagem, já respondo, mas botar música mesmo e ouvir música. Qual foi a última vez que vocês ouviram música de verdade? Olha só, Agora peguei vocês, hein? eu como músico, né? Eu escuto muito música para tirar música. Aí eu consigo apreciar, né? Aí eu escuto uma vez, duas, faço anotações, mas também eu tenho um hábito que realmente se perdeu um pouco, mas eu ainda mantenho esse hábito de ouvir a música, de lavar uma louça, de fazer algum serviço doméstico, boto o fone de ouvido e escuto um disco. Vou ver esse álbum aqui, quero pesquisar sobre a música nordestina, lá, o movimento armorial. Aí eu procuro lá, faço a playlist e escuto. Às vezes eu fico lá, paro um pouquinho de lavar a panela, faço Bate o prato no talher, já faz um samba. É essa ritmo que ele tá fazendo aqui. Essa é a clave do som. É a clave do som e tal, mas realmente isso está se perdendo na sociedade, né? Mas eu acho que a EMEA, ela traz esse momento de sensibilização, de tentar reaproximar essa escuta mais presente, né? Uhum. Eu acho que rola um pouco disso. É claro que, assim, é muito forte a força da vida, né, do dia a dia. As crianças vão passar o dedinho, ouvir só trechinho, não ter a escuta atenta a isso, mas a gente vai estimular para que ela tenha esse momento. Mas é legal também esse lance, né, que a gente fala das trends, do TikTok. Eu sou um cara muito curioso, né? Eu gosto de ouvir música do mundo inteiro. E eu tô numa fase agora, não sei se já ouviram, de City Pop. O que é City Pop? É uma música japonesa dos anos 80, né? Uma música de reconstrução do Japão. Muito elemento de sintetizador. Funk, soul, funk, soul, sim. aquelas coisas. E recentemente no TikTok teve uma artista japonesa que ela se popularizou com uma música que se chama Stay With Me, né? É Maria Takeuchi, eu acho o nome dela. Putz, é bem Maria, difícil. hein? Quase brasileira. Hein? Quase brasileira, né? Então, aí ela viralizou com a música do TikTok, né? Que eu acho que as crianças mostravam pros pais, pô, é essa música. E eles ouviam isso nos anos 80. Então, assim, o TikTok e as redes sociais também estão resgatando vários sons que a gente não tinha conhecimento ou estava fora de contexto. Então eu acho que hoje eu consigo sentar no meu computador e ouvir música da Noruega, do Brasil, da Finlândia, né? Coisas que
até um tempo atrás, se eu não estou enganado... 20 anos atrás não tinha essa possibilidade. Muita gente do Japão, da Holanda, pegavam umas gravações brasileiras, né? O Vini até tem um estudo, né, sobre gravações antigas, talvez ele possa me falar isso. Mas eu sei que o pessoal tinha muita coisa que ia pro mercado europeu, pro japonês, de música brasileira, assim. Acho que Marcos Valle, umas coisas assim. De Mello, assim, que a gente não tinha. E agora a internet lá tá trazendo chegava, isso né? tudo de O Japão volta. chegava, não chegava aqui no Brasil. Inclusive eu assisti um documentário uma vez falando sobre bossa nova, né? E aí é muito engraçado, né? Porque a disciplina do oriental é uma coisa que chama atenção, né? E era comum alguns músicos dessa época da bossa nova fazerem shows no Japão e os músicos que acompanhavam eram japoneses. E se eu não me engano, não sei se foi um depoimento, talvez a memória agora me traia, mas não sei se foi o João Gilberto que falou que ele foi fazer um show no Japão e chegou lá e ele ficou espantado, porque os músicos que acompanhavam ele tiraram as músicas fielmente como estavam no disco, faziam os detalhes mínimos da música. Até como ele respirava, Exatamente. E aí, isso é muito curioso, né, da gente pensar que a gente tem uma riqueza musical nossa, Sim, né, e que vai para fora, né, e que é reverenciada lá fora, que é valorizada lá fora, né. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Sim. E vai lá para fora. E muitas vezes o mercado estrangeiro, o mercado fonográfico estrangeiro compra o direito dessas obras e essas obras ficam lá. Às vezes a gente não tem esses discos estão lá, né? E aí isso é o legal dessas plataformas digitais, porque permitem que a gente tenha acesso a essas obras. Democratiza, né? Democratiza esse acesso e torna esse acesso atemporal, né? A criança de hoje ela pode ouvir uma obra que foi gravada há 30, 40 anos atrás, né? A meninada de hoje vai poder ouvir um Led Zeppelin, vai falar, poxa, acho que é isso aqui que meu avô ouvia, né? De repente, né? Meu pai ouvia isso aqui, meu avô ouvia isso, mas olha como olha como é legal e tal, né? Então, a gente consegue, né, fazer esse caminho. E isso já era uma preocupação. O Diego trouxe aqui, né, sobre uma pesquisa que eu pude realizar no meu percurso no mestrado, em que eu abordei as obras que foram gravadas, né, pelo Coral Paulistano em 1937, né? O Coral Paulistano foi o primeiro grupo coral, né, muito provavelmente um dos primeiros grupos corais a serem institucionalizados no Brasil, né? Ou seja, era um coral profissional, as pessoas que ali cantavam e recebiam por aquilo, né, como músicos e musicistas profissionais. E esse Coral Paulistano era um corpo estável do então Departamento de Cultura, criado em fins de 1935, 36, que foi gerido por nada mais, nada menos que Mário de Andrade. Que legal. O cara que era um visionário, né? Era um visionário na arte, na importância da cultura para a formação das infâncias, da população, né? O Departamento de Cultura ele foi um órgão criado dentro de um pensamento da elite paulista da época, que era suplantar o atraso político e intelectual por via da cultura também, né? Então, assim, se tivesse sido levado a cabo, talvez a gente teria um cenário cultural aqui em São Paulo, quiçá, né, no Brasil, porque era um projeto para ser levado a nível federal, né, para o governo, para a governança federal, mas que infelizmente por questões N aí não aconteceram. Mas, falando nisso, é interessante a gente pensar que o Mário de Andrade ele fez todo um esforço para que essas obras do coral paulistano elas fossem registradas, né? Eram obras de compositores paulistas ou residentes em São Paulo, então uma escola paulista de composição, e obras que extraíam, que tinham a sua fonte temática no populário folclórico brasileiro da época. Legal. Olha. E o Mário de Andrade, olha como o cara ele pensava visionário, frente, né? Ele era visionário, porque ele pensou em registrar essas obras, porque essas obras iriam compor a discoteca pública, que hoje é a discoteca Unida Alvarenga, que iria alimentar as radiações da Rádio Escola,
que era a rádio que não chegou a ser concretizada, mas era um projeto do Departamento de Cultura, De educação também, de né? educação também, né? E essas irradiações, elas iriam chegar, elas iriam ser feitas em espaços públicos e tal. Isso. E essas obras gravadas, elas seriam cedidas, elas seriam trocadas com museus, institutos de preservação da memória do mundo inteiro, né? Então, essas obras foram gravadas também para isso, para que os registros da nossa produção cultural erudita brasileira e aí a gente fala de um erudito brasileiro que de fato tinha uma identidade brasileira, Sim. né, chegasse com qualidade, né, com aquilo que se entendia à época como um padrão de qualidade, uma coisa a ser universalizada, chegasse a esses lugares, né, a outros lugares para além da fronteira brasileira, né? E pro pessoal que não sabe, Vini, eu queria que você falasse pra gente um pouco. Pô, a gente tá falando de 1937. Como é que isso foi gravado, cara? Como que era o aparelho que gravava isso? Vários Isso é um trambolho, takes? Isso era uma mídia só? Como que é isso aí? Eles foram gravados em suporte de goma laca, eles foram fonogramas, né? Aham. Gravados em discos de goma laca, Uhum. né? São discos que ele tem uma gramatura, né? Eles têm uma grossura Mais muito grosso. maior, né? Do que o vinil comum, né? Que a Não gente- era popular ter nas casas um aparelho reprodutor disso na época, né? Não era, porque embora se estivesse popularizando, né? As vitrolas, né? Como eram conhecidas, não era comum ter nas casas. E nem ainda, acessível, né? talvez, Nem né? acessível. Mas por isso ele pensou, a partir dessas gravações, irradiá-las, né? Para que se a pessoa não tivesse o dispositivo de um rádio em casa, ela poderia ouvir em espaços públicos, parques públicos e tudo mais. Mas essas gravações elas foram feitas em estúdios, nos estúdios da RCA Victor, Sim. né? Esses registros foram feitos nesse suporte, né, de goma laca e tal. E é legal a gente mencionar aqui que esses discos que são verdadeiras relíquias, né? Elas estão preservadas no acervo da discoteca Uneida Alvarenga, que é do Centro Cultural São né? Paulo. Centro Cultural São Ah. Paulo, né? E é importante esse trabalho, né, de resgate da memória, de registro, né? Porque assim, né, a gente tá na Bienal do Livro, né? Literatura. A música também tem a sua literatura, né? Tem a sua estruturação. Tem. A música nasceu com os neumas lá atrás, a notação musical foi evoluindo e tal. Hoje em dia, como é que tá isso, Dani? Na EMEA, ler e escrever música é mais importante? O mais importante é você se jogar na música? Como que tá essa parte hoje em dia da notação musical? Conta pra gente um pouquinho disso aí. Olha só, né? Na EMEA não há essa... A gente tem o currículo aberto, né? Uhum. A criança não tem a obrigação de aprender a ler partitura, enfim, de escrever música na partitura. A ideia é vivenciar a música e a arte, né? Mesmo porque tem outras oportunidades depois, outros programas, né? Tanto da Secretaria de Cultura, do Estado, Sim, que ela sim, pode se sim. especializar mais, né? A Sim, gente tá falando sim. de uma escola, gente, de iniciação artística. Isso. É pegar e ensinar pra criança o que, Sim. que é o pulso, o Sim. que é o ritmo, como Sim. que é formada uma música, né? Sim. Melodia, harmonia, enfim. As crianças, algumas saem lendo partitura, mas não são todas, né? Depende da criança, né? Da escolha dela. Algumas crianças querem continuar estudando um certo instrumento, por exemplo, um piano. Então ela vai, se ela quer continuar, vai chegar numa hora da EMEA que ela vai, quero aprender a ler partitura, quero começar a ter a facilidade nessa leitura. Então o professor vai, que é uma aula individual, né? Como disse, o optativo, uma aula individual, o professor e a criança. Então, naquele ali, tete a tete, o professor e o aluno vão desenvolvendo a sua aula de acordo com a escolha da criança, né? É muito importante também a oralidade, né? Sim. É um recurso também, né, que os mestres utilizam para repassar o seu conhecimento, e a minha também utiliza desse recurso, né? E eu gosto também bastante das partituras adaptadas, né? Que aí você pode adaptar da forma que você quiser, com tum e tal, com quadradinho e bolinha. Partitura adaptada é uma adaptação de uma partitura, Isso. de um formato de leitura para a criança começar a ter aquela Isso. noção. É um registro, né, para a pessoa ir entendendo e Que legal. se iniciando. E dá pra fazer de N maneiras a partitura adaptada, né?
com uma bolinha e um xizinho, tum, tá, tum, tá, tum, tum. No ritmo a gente usa bastante isso. Faz com triângulo, com quadradinho, com linhazinha, há várias E possibilidades. numa dessas a gente descobre uma Maria Gadu, né, Dani? Não sei se vocês sabiam, vou contar pro pessoal ali. Não sei se vocês sabiam. A gente tá em setembro, esse podcast está sendo gravado, né, durante a Bienal do Livro. A gente tá com restrições de divulgação, né? Todas as páginas da Secretaria de Cultura, por via de lei eleitoral, elas estão paralisadas, né? Então a gente tá fazendo essa gravação na Bienal do Livro e depois a gente vai deixar disponível para vocês assistirem. Mas estamos em setembro agora. No mês passado a gente teve Maria Gadu na EMIA. Gente, foi a coisa mais linda que eu já vi. Saber que aquela mulher maravilhosa, poderosa, estudou na EMIA e a gente poder acompanhá-la novamente, né? Ela é super Foi maravilhoso. Tá na Conta EMIA. pra gente essa história aí, Dani. Como é que foi essa parceria aí? Pra gente falar um pouquinho. A Gadu, ela frequentou a EMIA, acho que nos anos 90. Foi nessa época, não sei o ano certo. E ela, né, a gente sabia disso, né? Tinha até, ela visitou a EMIA nesse período que ela foi fazer um show na EMIA, né? Sim. Com a orquestra EMIA, a orquestra de crianças, tá? E aí, mas a orquestra lê partitura? Alguns e outros não, mas todo mundo toca. Olha, que Mas todo legal. mundo toca, porque a partitura não é o único guia. Sim. A gente tem N guias, né? Sim. N referenciais para poder fazer música. Então, a orquestra toca, né? Com partitura ou não, todo mundo toca. É um grupo de 27 crianças. E a Gadu convidou, né, a orquestra EMIA para acompanhar ela nesse show. E foi incrível ter a Gadu, ela foi na EMIA, ficou super emocionada de estar lá na EMIA, ficou relembrando os professores, a mãe dela, a avó dela, o cachorrinho que a avó deu para ela quando ela tinha 7 anos, que deu lá no parque da EMIA Jabaquara. Pô, é muito bacana, né, de ver que um trabalho da EMIA também produz artistas. Sendo que também esse também não é o foco da EMIA. Sim. Criar artistas, é criar seres humanos, Sim. sensíveis, cidadãos. Com caráter pensativo, Isso, né? Formativo. crítico, construtivo, enfim. Mas daí surgem vários músicos, né, também. E a Gadu foi uma delas, que ela é um doce de pessoa, incrível, Sim. né? Foi super generosa lá nessa apresentação, Sim. compartilhou com todo o público, contando essas histórias. Se eu não me engano, uma das músicas mais famosas da Gadu, que é a Chimbalaê, nasceu na EMIA. É sério? Eu vi umas conversas de corredor assim que ela Pode fez essa ser. música naquela época. Cara. Pode ser, nossa, ela Foi tinha... o grande hit dela, né? Eu acho que ela ficou dos 7 aos 10, 11 anos. Ela falou que não se formou. E olha que legal, né? Pra quem não sabe também, pra você entrar na EMIA, tem um sorteio feito geralmente no fim do ano, né? Pras famílias e tal. Aí um amigo meu, que estudou comigo, eu coloquei a foto do show da Gadu, ele falou, nossa, estudei na EMIA também e tal. Aí papo vai, papo vem, ele falou, minha mãe ficou um dia e meio na fila pra eu poder entrar na EMIA. Não tinha sorteio antes, cara. Acontecia muito isso, Olha né? isso. Por isso que tivemos a expansão, né? E levar a EMIA para outros territórios. Porque antigamente, nos anos 90, anos 80, São Paulo inteiro queria fazer a EMIA. Era um lugar super concorrido e tem indícios, notícias, né? De que a galera dormia na fila, Sim. montava barraca, ficava lá 2 dias para poder inscrever o filho, né? E se eu fosse criança, eu queria muito ter feito EMIA, viu? Eu fiz EMIA, mas era EMIA de Santo André, já tinha 14 anos, já estava adolescente, não comecei com meus 5, né? Mas é assim, faz muita diferença você começar cedo com essa formação artística, faz muita diferença. Para você ser um ser humano melhor, uma pessoa mais crítica, mais sabendo, conhecendo melhor quem você é, né? Sim. Porque a EMIA abre esse espaço para você ser protagonista, então a criança ela acaba reconhecendo quem ela é também, né? Sim. E isso fortalece muito o indivíduo, né? E uma coisa legal, né, que nós três gostamos, né, que é da linguagem que mais improvisa, que é o jazz, né? A gente gosta muito da linguagem do jazz. Jazz, hip hop, É o partido Também. Bem lembrado. Ó, isso é minha. De repente, verdade. E falando de improvisação, cara, isso é fundamental para as crianças crescerem com a arte do improvisar, né? Como é que é, Vini? Você improvisa muito com a molecada na aula? A gente tem que improvisar na vida, né? A vida às vezes não tá deixando o tempo da gente pensar, a gente produzir as coisas.
Vamos improvisando e vamos fazendo. Depois Esse- a gente descobre no caminho o que que é. É isso que é legal, assim. Mas você fala uma coisa que é muito interessante, muito bonita, assim. Eu acho que essa facilidade que muitas vezes a gente encontra de improvisar nos Sim. caminhos da vida, se a gente tem esse contato com a arte, né, Dani? Parece que se torna uma coisa muito Ajuda. natural. Facilita, né? A gente... Criar aquele pulso interno, É, né? Famoso pulso exatamente, interno trabalhado nas exatamente. aulas. Aqui não dá, eu vou por aqui, tá faltando aqui, eu vou completar com outra coisa e tal. Sim. Então isso é muito rico. E eu posso dizer para você, Diego, que as nossas criações, elas surgem, claro, a partir de um planejamento que a gente tem, né? Como eu já disse aqui, né? A gente tem todo aquele cuidado de sentar, né? No início do semestre, nós, professores, né? Pensarmos um planejamento a partir daquilo que a gente já vem trabalhando com as crianças, no nosso processo artístico-pedagógico com as crianças, né? E a gente imagina, pensa em algo que a gente vai dar continuidade àquele processo, tal. Mas o lance da improvisação, ele é muito presente. Ele tá presente, acho que desde o primeiro dia de aula até o último. Que legal, E né? isso que é muito legal. Só desculpa te cortar, mas numa escola tradicional, qual que é a chance disso acontecer? Porque você vai lá, primeira aula de violão, segura o violão, toca essa base e tal. Você vai improvisar só quando você tem 5, 6 anos de instrumento, Sim, sei lá. Isso. Ou seja, é o processo contrário, então. Sim. A gente aprende a improvisar. Exatamente. E muitas vezes a gente cai na coisa de uma improvisação que ela é quase padronizada. Sim. Uma ideia de improvisação que já é mais ou menos quadrada já. Tipo, já é mais o ou menos 12 esperada. Bar do Blues lá. Que não é Exatamente. emancipatória, né? Exatamente, né? Não é É emancipatória. uma improvisação com regra, né? Uma Exatamente, improvisação ela é regrada, dentro isso, das exatamente, 4 linhas, assim por dizer. Né? Exatamente, né? Então, quando a gente tem a possibilidade de colocar na mão de levar a criança, sabe, na sala de música e falar para ela, olha, você vai pensar aqui numa sonoridade para sua história. Só que eu não vou dar o instrumento na mão dela. Eu vou deixar ela imaginar o que tem ali dentro, ela pegar o instrumento, ela tocar, de repente ela vai pegar o instrumento ao E elas contrário. desenrolam? Nossa, elas desenrolam mesmo? muito, elas desenrolam muito, surpreendem a gente. Às vezes elas vão pegar o instrumento ao contrário, elas vão pegar o violão, Aham. vão falar, nossa, professor, você toca assim, né? Ó, mas se eu virar o violão, de repente se eu bater aqui, olha que legal Já esse som que sai, sai. Isso é muito legal. O outro vai falar, professor, olha, se eu raspar a folha aqui na corda, olha, eu tenho um outro som aqui, né? A gente não pode usar esse, tá? Mesma coisa, com instrumento de percussão é uma infinidade de possibilidades que elas descobrem, né? Então, usa uma baqueta, tem um som, usa outra baqueta, tem outro, usa a mão, tem um som. Às vezes o instrumento tem a estrutura de madeira, elas descobrem uma sonoridade que tem ali, às vezes o instrumento tem uma estrutura de metal, é outra. Então, isso tudo, e não é só na música, não é só na música. Como a gente tem as parcerias com as nossas duplas de trabalho, muitas vezes a gente parte sempre dessa coisa de improvisar. Vamos criar, mas tá, a gente vai chegar nisso aqui. Mas esse percurso é vocês que vão ditar pra gente por onde a gente vai. E aí, muitas vezes, esse percurso ele é pavimentado, ele é criado a partir dessa improvisação. E isso é muito rico, a gente deixa a criança livre para experimentar. Muitas vezes a gente tá ali, como eu gosto de dizer, como artistas orientadores. A gente orienta ali, ó. Vamos por aqui, Sim. vamos tentar pensar assim. Isso, tal. por aí sim. Né? Às vezes a gente media alguns conflitos também, calma, né? Que gente, surgem, né? calma. E tal. Mas a gente sempre chega em resultados muito, muito bonitos. E é legal a gente pensar que também faz parte do calendário da escola um evento que se chama Mostra Final, né, Dani? Mostra Final é quando as crianças elas não levam, né? Elas não têm aquela preocupação, aquela pressão de levar um espetáculo, uma Pronto, apresentação, né? Algo pronto. Mas é um momento em que elas se veem no palco apresentando aquilo que está sendo construído ou aquilo que foi construído a partir delas, Sim. né? Então, tudo aquilo que surgiu improvisado é nesse momento que ganha um corpo. E esse corpo ele é apresentado para as famílias, para o público, porque é um evento aberto, né? E as crianças elas passam, elas já reconhecem aquilo que elas fazem, mas aquele momento de estar ali no palco para elas traz um senso de valorar aquilo que elas fizeram de uma outra maneira.
porque é o momento que elas apresentam aquilo que é delas, que elas criaram, que elas propuseram, né? E que elas entregam, né, a maneira delas e tal. E que são muitas vezes aplaudidas, e os pais e mães se emocionam. Então é um momento muito bonito, né? A escola tem essa preocupação. Legal. Não é a pressão de produzir algo, mas é algo que surge na espontaneidade de cada dia. das Compartilhar improvisações. também, né? Compartilhar o que vivenciou na escola, né? Com a sua equipe de educadores, seus colegas, compartilhar no espaço de um palco, né? Palco, exatamente. Porque é importante também esse contato das crianças com o palco, o teatro, né? Uhum. Porque a gente vê, né, principalmente nas quebradas, a gente vê uma dificuldade das famílias frequentar esse lugar assim com assiduidade, né? Você vê que é um lugar diferente. Sim. Então acho que aproximar as famílias através das suas crianças, falar, ó, vamos lá no teatro, vamos, porque a criança está conduzindo aquilo também, está incentivando a família a frequentar, a ir para aquele lugar, né? Eu me lembro que o ano passado foi uma equipe de parelheiros, a equipe que eu falo de algumas famílias, algumas Sim. crianças foram, e estavam os pais lá, e muitos pais era a primeira vez que estavam indo pro teatro. Caramba. E isso é muito importante, assim, né? Sim. De aproximar a arte das pessoas mais simples também, porque Sim. coloca a arte naquele lugar sublime, e a arte Sim. não é isso, a arte é o nosso dia a dia. A gente Ela é viva, né? ela é Sim. viva, ela é constante, ela tá todo dia aí pulsando. Se a gente coloca no lugar sublime, a gente afasta, né? A gente coloca muitas barreiras. Então, a arte é uma coisa muito mais Sim. rotineira, né? E só complementando o que o Vini falou também, ele falou da mostra final, a gente também tem uma ação da música, Aham. que é uma ocupação da música nas EMIAs, que chama-se Viradinha Musical. Ela costuma acontecer no mês de setembro, onde as unidades se dedicam a apresentar a música das EMIAs. O Sim. que acontece de música das EMIAs? Porque todo mundo pergunta, como que é a EMIA? Como que é a música? Meu filho vai aprender a tocar guitarra? Vai aprender a tocar partitura? Ele vai apresentar a Legião Urbana no Ele final vai do tocar Legião ano? Urbana no final do ano? Minha filha quer ser cantora. É. Então é uma oportunidade de aproximar as famílias da comunidade para poder entender o que é a música das EMIAs. Sim. Então vai ter, em Parelheiros, vai ter uma atividade muito bacana, que é com o professor Vinícius, Sim. nosso caro colega aqui, e o professor Daniel Garnet, Uhum. que também ele é um Que era- diálogo entre o samba e o rap. Que é muito legal. É isso. E o samba e o rap tem muita improvisação. Sim. É improvisação pura, né? Vai fazer uma roda de samba onde as crianças vão protagonizar, vão cantar, vão rimar, e também uma roda de rap, né? Que é muito legal, né? Porque nessa parte do hip hop em si, né? Inclusive o Daniel era pra estar aqui, não conseguiu vir. Abraço, Dani. Um abraço, beijo. Dani. O hip hop, ele junta a música com a poesia também, né? Claro que todas as músicas juntam, né? É algo muito criativo. Mas é algo muito criativo e trabalha muito com improviso, né? E algo que tá em alta. Pô, a gente é de São Paulo, né? Então a gente tem várias referências do hip hop nacional que nasceram aqui, né? Exemplos são inúmeros, não cabe nem citar aqui. Então, como é que não tinha isso nas escolas, né? Por exemplo, eu, quando era pequeno, eu via rap, né? Em 97, por aí, 98. E minha mãe falava, para de ouvir essa música, tem palavrão. Porque a briga era, tem palavrão, né? Poxa, mas a gente vê que hoje em dia isso se aprimorou, o rap tem conseguido caráter, tem apontado, né, o dedo na ferida de muita coisa injusta, muita coisa errada que tá acontecendo. E o né? rap também tá abordando várias questões, né? Não só a Sociais. questão da violência que a população sofria naquela época, nos Sim. 80, mas de alegrias também, né? Sim. Do dia a dia, de várias questões, né? Os rap hoje em dia estão com um refrão mais pra cima Sim, também, né? Eu não sou expert da área, né? Faltou o Dani aqui, talvez, Sim. o Garnet pra falar com a gente. O rap ampliou muito, né? As Mudou, possibilidades. Tem muito refrão, né? Nas Sim. músicas agora também. Eu gosto. Você quer? Não, você termina. Não, eu gosto de pensar, né, já que a gente tá falando do rap, que a gente teve um certo avanço social, né? Porque se a gente pensar que esse rap, né, da década de 90, que tinha nomes, que tinha expoentes assim como Taíde DJ1, Racionais, GOG, X, RZO. MV Bill,
né? RZO, Sabotagem, tal, né? Consciência Finado. Humana, na Zona Leste, Só e tal, monstro, né? só fera. A gente tinha um rap muito de contestação social, Sim, né? Era sim, um rap sim. que ele ia pro embate mesmo, ele ia pro Sim. pau ali pra falar, ó, o jovem preto na periferia ele morre, para ele é oferecido droga, A vida do sistema penitenciário é a vida essa. do sistema penitenciário é essa, se não tem educação ele vai parar no sistema penitenciário. E hoje, quando eu vejo que a molecada tem a possibilidade, né, ou se permite fazer um rap que ele vai falar de uma roupa que ele gosta de usar, de um tênis que ele gosta de botar no pé. Claro, a gente leva as crianças a pensar, poxa, o que que é isso, né? O que é ter um tênis, né? ter um tênis, né? O que que é essa coisa da glamorização da vida, Sim. né? Da ostentação? O que que é isso? O que que é ostentação, né? E aí a gente cria um canal de diálogo também e de reflexão. Mas voltando, eu penso que se hoje o adolescente ele fala disso, é porque talvez ele tenha uma condição, assim, minimamente, né, de pensar nisso, né? Talvez tenha um alimento ali na mesa, né? Minimamente o alimento ali na mesa, ele consegue pensar em uma outra coisa para além daquilo que é Básico, né? básico da vida, né? Ele, claro, né? Não tô sendo aqui, não tô romantizando a situação, a gente sabe que na quebrada, na periferia, a Sim. vida é difícil, né? Daí a importância da gente ter uma escola, né? Como a EMIA, né? Que leva um alimento que é essencial para a vida, né? Sim. Mas que infelizmente nesses lugares ainda é visto como um artigo de luxo, Sim. né? Ainda é visto, com perdão da palavra, como uma futilidade. Aham. Porque as pessoas ainda brigam para ter o que comer na mesa, para ter uma casa para Sim. dormir, para ter uma roupa para vestir. E Mas aí entra naquilo que o Daniel falou antes, né? Que é da democratização da arte. Sim. Né? Isso é importante, né? E é legal o trabalho que tem sido feito nas EMIAs por conta disso, né? Existia uma EMIA só, escondida, né? Vou dizer escondida com todo respeito, porque eu, por exemplo, Não sempre conhecia, fui né? apaixonado por música. Eu sou de Diadema, eu morava em Diadema e eu tava perto do Jabaquara. Né? Eu passava ali, eu via MT, era um sonho de todo menino estudar na MT. Tocar guitarra. Roqueiro, e o tal. Kiko Loureiro dá aula aí, o Eduardo Danui, Mozart Mello, nossa, tocar guitarra. As Porra, e a referências. Emia tava ali atrás e nada. Então, assim, é muito legal o trabalho que a gente tem feito, e eu me coloco nisso também, Claro. porque o trabalho da comunicação nas EMIAs, ele também não existia. Ele existia, mas não de uma maneira oficial. Sim. Não tínhamos um departamento de comunicação que pensava diariamente as ações das escolas, que ajudava na parte artístico-pedagógica, junto aos professores e aos educadores. E não só isso, né, com a expansão das EMIAs, além de construir novas escolas, novos espaços espalhados pela cidade, a gente dá a oportunidade também da criança ter um lanche, dela ter um transporte para sair para uma saída pedagógica, um uniforme para ela usar. Então, assim, é muito legal esse trabalho público. Vocês são frutos de políticas públicas também. Quando você me fala que você estuda na ULM, você chegou na música também através de um projeto de política pública. Com certeza. Né? E a gente está trabalhando num projeto de política pública transformador também, que é a EMIA. Isso eu acho que é muito legal, né? É muito, muito bacana. E o que eu ia perguntar também, Dani, o pessoal, né, não conhece muito a EMIA. Quando a gente fala que as aulas são em duplas, depois em quartetos, depois tem um optativo, de uma maneira simples, né? Também para não... Explicar um pouquinho. Exatamente. Eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho, para quem não sabe, né? O pessoal que tá assistindo a gente nem sempre tá acompanhando esse projeto da EMIA, né? Sim. Além da autonomia da criança, da criança, da escuta que os professores têm, do trabalho coletivo das crianças com os professores, que é a marca mais forte da EMIA, a outra marca seria esse caminho pedagógico, né? Sim. Que a criança entra com 5 e 6 anos, as turmas de 5 e 6 anos, elas têm a duração de 1h50 atividade, são 2 professores sempre, das 2 linguagens. Tem alguma regra dessas linguagens? Música pode misturar com teatro, teatro com dança? Todo mundo, pode misturar, não tem problema. A ideia é que tem essa mescla, por quê? Porque até os 12 anos a criança teria que passar pelas 4 linguagens. Certo. Eu acho que o grande lance é esse. A EMIA começou, né, como uma escola de música. Era só música. Isso em 81, 82 era só música. Só que os gestores, os coordenadores, os pedagogos da época viram que precisava
ter o corpo, ter uma expressão, né? Precisava demais, precisava do corpo, precisava da dança, do teatro, do visual, das artes visuais, porque só a música não forma um indivíduo, né? Então, e aí começou a ter as 4 linguagens, 5, 6 anos, 1h50, 2 professores de linguagens diferentes. 7 e 8 também. Não, 7 e 8 já muda para 2h50. 2 professores, né? 7 e 8 anos, 2 professores podem mudar a linguagem, né? Se a criança começou com 5 e 6, dança e teatro, então com 7 e 8 vai fazer música e artes visuais, né? E aí com 9 anos, 9 e 10, a gente chama que é o quarteto, né? Que são 4 professores das 4 linguagens num trabalho coletivo com as crianças. Normalmente o quarteto é um grupo um pouco maior, são 25 crianças, enquanto o de 5, 6, 7 e 8 são 15 crianças. Caramba. Né? Dependendo do espaço também pode ser que seja 12, mas o máximo é 15. O quarteto já é 25 crianças, até 25 crianças, e são os 4 professores num trabalho coletivo de criação, de expressão artística das 4 linguagens. Ah, mas como é que é? Uma área dança, outra área teatro? Não, é tudo junto e misturado. Sim. As culturas populares, né, elas têm muito disso. Se você pega aí o maracatu, coco, o frevo, a capoeira, sim, e outras, inclusive até com esporte, né? Moçambique, o jongo, lá no norte do Pará, Carimbó, todo mundo dança, toca, pinta, faz seu figurino e encena. Eu acho que essa é a raiz, né? Essa coisa de separar as linguagens artísticas, me parece que foi uma falha. Uma furada. Uma furada. Né? Eu concordo, eu acho. A gente gosta de salada de fruta. Salada de fruta. Normalmente foi esse conceito mais eurocêntrico, né? Sim. Não, você só toca. Não, você só dança. Não, acho que vamos fazer tudo. Que é uma bobagem, porque quem improvisa no teatro, improvisa na música. Isso, claro isso. que tem sua especificidade, né? Da técnica, Isso. né? E aí, né? 9, 10 anos o quarteto. E aí com 11, 12 a criança se especializa numa linguagem. Certo. E aí a gente tem os grupos de 11, 12 música, 11, 12 teatro, 11, 12 artes visuais, que são 2 anos que a criança vai ficar focada naquela linguagem. Por exemplo, na música, a gente tem o quê? Tem as bandas, temos as bandas, normalmente nas EMIAs, a única que tem 11, 12 anos é o Jabaquara. As novas unidades ainda estão com 8, 9, 7, 8. Paralelo está com 5, 6, 7, né? 7, 8? 7, 8. 7, 8. Então o Jabaquara já tem os 11, 12, né? E lá tem as bandas, tem a orquestra, que também a criança fez a EMIA e quer que eu já tocando. Então participa da orquestra, que é pra... A gente chama que é pós-EMIA, né? Mas tem criança que faz EMIA e também toca na orquestra, porque é uma oficina que é aberta. Então, pera um pouquinho, a gente tem 11, 12 música, tem 11, 12 banda. A banda para quem que é? Para quem toca, para quem fez aula de instrumento. Sim. A 11, 12 música é para quem não sabe tocar instrumento, mas quer fazer música. Então a gente tem um grupo de experimentações sonoras e musicais. Sim. Que é a gente que fez o teatro, a dança por mais tempo e como o Jana falou, não, eu quero fazer música, mas não sei tocar nada. Então tem esse grupo de experimentações sonoras. E também tem outro grupo de experimentação com os funcionários, não é, Dani? Com a galera. Tem várias ideias. Conta depois pra gente. Isso. Desculpa aí, eu acabei te cortando. E aí tem os optativos, além do... O curso regular é isso, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É o curso regular. A criança fazendo o curso regular, ela pode escolher um optativo para fazer. Que aí ela vai fazer optativo de dança, de música. Normalmente o de música é o instrumento. Aí tem violino, piano, percussão, bateria, cavaquinho, ukulele, flauta transversal, flauta doce, a voz também é um instrumento, né? Esses são os optativos, só para quem faz o curso regular. Tem também, né, entendendo a demanda da escola, as famílias, crianças que não conseguiram ingressar na escola, a gente abre também as oficinas, que tem oficina de canto, de dança, de artes visuais, de coral para as famílias, de violão para as famílias, de violão para as crianças. Então tem optativos, oficinas e os regulares de acordo com as faixas etárias. Ou seja, a EMI é maravilhosa. Maravilhosa. E tem a oficina que você também falou, no Jabaquara acontece uma oficina que a gente procura um momento para
trazer os funcionários, o segurança, Sim. o tal da limpeza, para os professores, as famílias estão esperando, as Pros crianças, o colaboradores. diretor, os Eu colaboradores. tô fingindo que não sei de nada só pra ele contar pra vocês, mas Isso. eu participo dessa brincadeira aí Para poder também. praticar, né? E aí a gente faz o grupo de percussão, né? Deixa eu contar uma coisa bem curiosa. Diga. Tá falando do samba reggae, né? A gente tá É. tocando com o professor Denilson, né? Nesse projeto que o Daniel falou que acontece toda sexta. Cara, eu nunca tinha ouvido falar de samba reggae, você acredita? Caramba. E eu amo música, conheço vários estilos, né? Lógico que a música é um universo infinito, mas é muito legal, cara, porque, tipo, mesmo que você não saiba tocar instrumento, o professor Denilson lá Chega, vai toca. lá, passa pra você uma rítmica, todo mundo tocando. Esses dias tava eu, o diretor nosso, o Alberto, Toda a o limpeza, pessoal da limpeza, segurança, criança, professor. E é fantástico, né? A Maravilhoso. música, assim, as artes, né? Sim. E é capaz de você tocar sem ser músico. É só você estar aberto, né? Sim. Aberto que eu falo é você, assim, ser uma pessoa flexível de aceitar o novo e tentar tocar, A né? música ela tá presente na nossa vida, cara. Isso, é isso. É até engraçado, na sua fala, eu lembrei de um treinamento que eu fiz recentemente de primeiros socorros. E eu não sei se vocês sabem, mas pra você fazer uma manobra de primeiros socorros, de parada Tem que ter cardiorrespiratória, ritmo, né? você tem que ter ritmo. Claro. Você tem que ter pulso. E o recomendado é mais ou menos 110 a 120 BPM pra você fazer a massagem. Então, Tá muito a presente, professora, né? a professora no treinamento falou, ó, lembra dessa música, tal, uma música era do Baby Shark, lá que é o Baby Shark, Shark, Shark. A outra música era como que é? Staying Alive. Ha, 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 stay alive. Então, assim, a música, o pulso, o nosso coração tá batendo, cara. A gente tem um pulso interno. A gente tá ouvindo o ruído ao redor. Não tem como. Se a gente fecha o olho, a gente tem a ausência de luz. Como que a gente fecha o ouvido? A gente não fecha o ouvido totalmente. A gente tá toda hora recebendo estímulo sonoro, né? A gente mora numa cidade com uma poluição sonora tremenda, né? Incrível. E as EMIAs geralmente estão localizadas em parques, em lugares com um grande contato com a natureza. Então, assim, além de ter todo esse potencial pedagógico, artístico, estrutural, as EMIAs estão localizadas dentro de parques, cara. Isso é muito legal porque a gente consegue se conectar com o divino, com a natureza, através das expressões artísticas, né? Então, eu acho que a gente é abençoado de trabalhar num projeto desse, porque é muito gratificante Uma proposta muito bonita, né? tá nas EMIAs, né, cara? A natureza é uma arte já também, né? Sim, Certeza, sim. E nos ensina muito, né? Às vezes a sociedade não quer aprender, né? É verdade. Nós né? estamos aí passando um perrengue, calor, chuva, Sim. crises climáticas, tempestades, né, desastres ambientais, por conta que não queremos aprender como professor natureza. Com certeza. Sim. E as crianças aprendem muito com a natureza, né? Sensibiliza também, né? Mais uma questão para sensibilizar essas crianças, esses futuros adultos, né? Cidadãos do mundo. Sim. Que se não está, deveria estar cada vez mais preocupado com as mudanças climáticas, Com certeza. com as desigualdades sociais, né? Com as mazelas. Com as né, mazelas, que a gente enfrenta. exatamente. É uma pauta do nosso mundo contemporâneo, né? E acho que não tem como a gente fugir disso mesmo, né? No caso de Parelheiros é muito interessante porque a gente tem algumas crianças que moram em chácaras, em sítios. Sim. E eu observando assim, né, o olhar de educador e tal, né, até nas conversas com as minhas duplas, a gente é unânime em dizer como essas crianças têm uma forma de estar diferente na escola. No sentido da sensibilidade de viver as coisas, né, os momentos, a própria relação. O tempo também, né? O tempo, exatamente, né? Então, de fato, você estar no espaço que te proponha também esse contato com a natureza, por si só ele já é educativo, ele já é inspirativo, né? Ele já é artístico, né? Sim. Como o Daniel falou, a natureza já é arte, né? Já era arte antes de tudo. E muitas vezes eu acho que a nossa produção estética, artística, ela tenta imitar a natureza, né? Ela busca imitar a natureza né? Em muitos momentos, né? Então eu acho que essa é uma das riquezas, sem dúvida, né? Da EMIA, né?
Sim. proporcionar isso para as crianças, com certeza. Legal, meninos. Eu tava falando, Aham. não finalizei, falando dos eventos da música, né? Sim, sim. O Aí que eu que falei tá de pra rolar? Parelheiros, e vai rolar. Aí você falou de improvisação, me veio a viradinha também. A viradinha acontece na minha Jabaquara, Aham. é um sábado. E assim, tem de tudo. Orquestra, banda, solo, duo, trio, oficinas, vivências. E, por exemplo, né, só dando um spoiler aqui, né? Tem um momento que são das crianças compositoras. Aham. Crianças de 7 anos, compositoras, de 8 Certo. anos, compositoras. 9 anos tocando piano, cantando. E assim, são coisas lindas, não é aquela coisa infantilóide, sabe? É uma Aham. coisa assim de respeito, de admiração. Sim. Bonito de se ver, bonito de se ver. Além da viradinha no Jabaquara, eu não vou falar a data porque quando passar aqui já vai ter passado essa data, né? Mas assim, a viradinha acontece em setembro nas Emias, né? Vai ter quebradinha na Chácara das Flores, com uma instalação sonora de materiais reciclados, Aham. pensando nesse assunto ambiental da sustentabilidade, né? Vai ter experimentações sonoras com chocalhos, com baldes, com cano de PVC, com plástico, com várias questões, né? Vai ter também na Brasilândia, Aham. no Jockey, Perus, a gente está fazendo uma divulgação das EMIAs, fazendo parcerias com CCA, ZMEI, CEL, fazendo uma visitação. As crianças visitam a EMIA, depois a EMIA vai com um grupo de crianças e professor para apresentar um pouco da música nas EMIAs. Tá rolando isso esse mês e vai ser bonito, gente. Depois, segue lá nas redes sociais da EMIA, que vai ser tudo compartilhado com vocês, tá, gente? É isso aí. Legal, ó. Meu diretor falou aqui no ponto que nosso horário já tá se encerrando. Eu queria muito agradecer a participação de vocês dois, de ter topado essa aventura. É o nosso primeiro EMIAcast. É um projeto que eu quero. Eu quero não, né? Toda a EMIA quer levar isso aí para todas as unidades. Essa linguagem dos podcasts, dos videocasts, elas se ampliaram muito, né? Ganharam muita voz no período pandêmico que a gente viveu, né? A partir de 2020. Mas eu acho que é uma nova forma de estar presente mais, né? Mostrar a voz das crianças, mostrar como que a gente está trabalhando na EMIA, né? Esse é o nosso primeiro podcast. Ao longo dessa semana eu vou estar aqui na Bienal com mais artistas educadores, com mais coordenadores, falando de outras linguagens, de outros territórios. Então eu queria agradecer muito vocês. Para quem ainda não acompanha as nossas páginas, a gente está no Instagram como EMIA Oficial, EMIA Oficial, Escola Municipal de Iniciação Artística Oficial. A gente vai disponibilizar esse vídeo também no YouTube da Secretaria de Cultura, provavelmente, e nas nossas plataformas no geral, né? Então, meninos, poxa, eu queria agradecer muito vocês, em nome de toda a equipe das EMIAs, a nossa direção, o pessoal da Supervisão de Formação Cultural também, por ter essa possibilidade da gente começar esse projeto aqui na Bienal do Livro, que é um lugar maravilhoso, que marca a infância de muita gente, tem muita criança, vocês não estão vendo aí, mas tem muita criança passando, nosso vidro do estúdio Fazendo aquele careta aberto, pra gente, muita gente fazendo careta, mandando tchauzinho. Então a gente tá aqui nesse espaço mesmo, ao vivo, gravando, trocando ideias. Obrigado, menino. Vocês têm alguma consideração? Quer mandar um tchau pra galera aí, Vini? Agradecer alguém? Eu quero agradecer o convite do Daniel, também ao Diego, por possibilitar esse momento da gente trocar uma ideia. Sim. Né? Teríamos hoje aqui outros companheiros, outros colegas, professores, que felizmente não puderam estar, mas se tivessem, iam agregar muito nessa conversa também. Mas eu acho que é importante a gente falar de EMIA e a gente cada vez mais, a partir dessas trocas, consolidar essa escola aqui no nosso território de São Paulo como um todo, né? E expandir, porque o ideal fosse que ao lado de cada EMEF, de cada EMEI, a gente pudesse ter uma EMIA, né? Essa é a nossa utopia, né? Sim. O nosso sonho. Mundo ideal. Um mundo ideal, né? Mas a gente briga por isso, porque a gente entende essa função É bonita. válido, porque EMIA rima com utopia. Com utopia. Dá pra Opa, gente... já estamos falando disso. É isso aí, ó, né? E no final terminamos sempre com alegria, né? É isso aí, mano. E a gente briga por isso porque a gente sabe que é um alimento, é essencial e Sim. as pessoas precisam
precisam acessar essa política pública que é a escola. Dani, seu salve final. Um salve para comunicação das EMIs, você, Diego, pelo convite, muito obrigado. Por todos os colegas coordenadores, os professores que são a linha de frente das EMIs, que Sim. fazem esse trabalho lindo com as crianças, todos os artistas educadores das EMIs, independente da linguagem. Um trabalho muito sensível e importante, né? E é isso, gente. É um presente por si só ter essas pessoas com a gente na escola. Sim, né? Os educadores são fantásticos. Você pega aí o currículo da galera, a experiência, o trabalho artístico, educativo que a galera faz é de primeira. Só um adendo que é legal, para você ser educador na EMEA, você tem que ser artista educador. É um termo muito utilizado por nós, mas que realmente valoriza o lado artístico desse profissional, né? Porque não adianta o profissional ter muita técnica, ter uma vida acadêmica, mas ele não ter o palco, ele não ter a situação da vida real. A vivência. Né? Então a gente valoriza a contratação desses profissionais para um projeto que é revolucionário e inovador mesmo. É isso. Agradecer também a Supervisão de Formação Cultural, Lígia Gela Antônio. E é isso, gente. Agradecido. Beijo, mamãe, papai, Luninha. Isso aí, pessoal.